Você já sentiu aquela dor no joelho, aquela que aparece sem aviso, mesmo quando você não fez nenhum exercício pesado? Muitas pessoas pensam que os joelhos só sofrem quando a gente corre, sobe escadas ou pega peso. Mas a verdade é outra. Na maioria das vezes, o que destrói o joelho vem dos pequenos gestos, dos movimentos tão automáticos que você nem percebe que está fazendo. E é aí que mora o perigo. Você pode achar que levantar da cadeira, se abaixar para pegar algo no chão ou simplesmente subir um degrau não tem importância. Mas, com o passar do tempo, esses hábitos mal feitos vão se acumulando. É como aquela história da gota d'água que, de tanto cair, consegue furar até a pedra mais dura. Assim acontece com o seu corpo. Cada gesto errado, repetido dia após dia, vai enfraquecendo, machucando, até o momento em que você começa a sentir dor. E acha que é só a idade. Mas será mesmo? Será que é só o tempo passando ou será que você vem repetindo, sem saber, movimentos que estão destruindo seus joelhos? Eu sei que, quando a dor aparece, vem também o medo de não conseguir mais andar como antes, de depender dos outros, de perder a sua liberdade. Mas hoje, eu quero te convidar a olhar para o seu dia a dia com outros olhos. Quero te mostrar que existem movimentos simples, que você faz sem pensar, e que, se forem ajustados do jeito certo, podem proteger seus joelhos. E o melhor, sem precisar ir para a academia, sem precisar de equipamentos caros e respeitando o ritmo do seu corpo. Você não está sozinho nessa. Muitas pessoas, depois dos 60, enfrentam esse desafio. Mas, com pequenas mudanças, claro, com a ajuda de Deus, é possível voltar a ter confiança nos passos, a se movimentar com segurança e, o mais importante, a não sentir dor. Então, fica comigo até o final deste vídeo. Hoje você vai descobrir quais são os 3 movimentos proibidos que, sem perceber, podem estar destruindo seus joelhos. E, mais do que isso, você vai aprender o que fazer para começar a proteger suas articulações e caminhar com dignidade e liberdade, mesmo depois dos 60. Sabe aquele momento em que você está sentado no sofá, relaxando, talvez assistindo televisão ou conversando com alguém. E, de repente, você decide se levantar. Parece simples, tão automático que você nem repara no movimento que o seu corpo faz. Mas é justamente aí que muita gente coloca em risco os joelhos sem saber. Muitos acreditam que só quem faz exercício pesado na academia sofre com dores nas articulações. Mas levantar-se do sofá sem apoio, sem consciência, exige dos seus joelhos muito mais do que você imagina. E esse movimento, repetido ao longo dos dias, pode ser um dos grandes responsáveis pela dor e pela sensação de fraqueza nas pernas. Quando você se levanta de forma brusca, sem usar as mãos para ajudar, o peso do seu corpo vai direto para os joelhos. E, com o tempo, eles vão sentindo impacto. É como se, a cada vez que você faz isso, estivesse forçando um pouco mais as articulações, sem dar o suporte necessário. Por isso, existe um jeito mais seguro, mais gentil, que respeita o seu corpo e protege seus joelhos. É o que chamamos de apoio triplo. Imagine que, ao se levantar, você deve ativar 3 pontos importantes: as mãos, o abdômen e as pernas. Primeiro, apoie as mãos nos braços do sofá, nas coxas ou em uma mesa próxima, se tiver. Isso já tira parte do peso dos joelhos. Depois, ative suavemente o abdômen, como se quisesse manter a barriga levemente firme. E, por fim, use as pernas de forma controlada, levantando-se devagar, sem pressa. Esse simples ajuste muda tudo. Ele tira a sobrecarga dos joelhos, melhora o equilíbrio e ainda fortalece o corpo de forma progressiva, sem impacto. E tem mais. Existe um teste muito simples, que você pode fazer agora mesmo, aí na sua casa. Pegue uma cadeira comum, sente-se e tente se levantar 5 vezes seguidas, devagar, com controle, usando o apoio triplo que acabei de te explicar. Se você consegue fazer isso com segurança, sem sentir dor ou desequilíbrio, parabéns, você está no caminho certo. Mas, se sentir dificuldade, não se preocupe. Isso não é motivo para vergonha, e sim um sinal de que o seu corpo está pedindo mais atenção e cuidado. Com constância, paciência e, claro, com a ajuda de Deus, você vai notar que, dia após dia, levantar-se da cadeira vai se tornar mais fácil, mais seguro e sem aquele medo de machucar os joelhos. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para mais dicas que vão te ajudar a se manter forte e sem dores depois dos 60. Subir e descer degraus parece uma coisa simples, tão comum no dia a dia, que ninguém para pensar no impacto que isso pode ter nos joelhos. Mas, depois dos 60, o corpo muda, o equilíbrio fica mais sensível e os músculos, se não forem cuidados, perdem a força que sustentava as articulações.
Quantas vezes você já desceu uma escada ou um simples degrau com pressa, ou jogando peso direto no joelho, sem perceber? Esse é um dos movimentos mais traiçoeiros para quem já sente dor ou fraqueza nas articulações. Quando o corpo não está bem alinhado, quando o peso do corpo se projeta diretamente sobre os joelhos, essas pequenas descidas do dia a dia vão se acumulando. E, assim como no exemplo da gota que fura a pedra, a sobrecarga contínua vai fragilizando seus ligamentos e suas articulações. O que pouca gente sabe é que existe um segredo antigo, usado há séculos por culturas que entendem o valor do movimento consciente. Os japoneses, por exemplo, aprenderam a lidar com os degraus e as escadas de uma forma que protege o corpo. Eles usam mais os quadris e os músculos do tronco, ao invés de forçar diretamente os joelhos. Isso acontece porque, ao descer um degrau, eles inclinam levemente o tronco para frente, mantêm o abdômen ativo e distribuem o peso de maneira equilibrada entre o quadril e os pés. Essa simples consciência de movimento faz toda a diferença. Se você costuma descer degraus ou escadas jogando o peso direto no joelho ou sem prestar atenção ao equilíbrio, é natural que sinta dor ou insegurança. Mas há uma maneira suave e segura de reeducar o seu corpo. Da próxima vez que for descer um degrau, faça isso de forma lenta e com apoio, se necessário. Pode segurar no corrimão, na parede ou até em alguém próximo. Antes de descer, leve o peso para o calcanhar, ative o abdômen suavemente e incline o corpo um pouco para frente, como se quisesse acompanhar o movimento do degrau, sem deixar que o joelho leve toda a carga sozinho. Mesmo em prédios com elevador, ou em casas onde você quase não precisa subir ou descer, é importante prestar atenção. Às vezes, um simples degrau na calçada, um desnível no chão ou uma escadinha pequena pode se transformar em uma armadilha silenciosa para suas articulações, se você não estiver consciente do movimento. Com carinho, paciência e constância, seu corpo pode reaprender a lidar com os degraus do dia a dia de forma mais segura. E, com o tempo, subir e descer deixa de ser um motivo de medo ou dor e volta a ser um gesto simples, leve e cheio de confiança. Você já tentou pegar algo do chão, virar-se no banco do carro ou alcançar um objeto atrás de você e sentir uma fisgada no joelho ou no quadril? Muitas vezes, esses pequenos gestos passam despercebidos, mas, ao longo do tempo, podem causar danos que só aparecem quando a dor já está instalada. É muito comum, principalmente depois dos 60, a gente perder um pouco da flexibilidade e da força no tronco. Com isso, o corpo tenta compensar o movimento de rotação usando as articulações de forma errada. E adivinha quem sofre com isso? Os joelhos. Quando você torce o corpo sem cuidado, sem alinhar os joelhos, os quadris e os ombros, os ligamentos do joelho acabam recebendo uma carga para a qual eles não estão preparados. E, com o passar dos anos, essas microlesões vão se acumulando. Você pode não perceber na hora, mas, de repente, se dá conta de que os joelhos estão doendo, de que a perna parece mais fraca e que aqueles gestos simples do dia a dia se tornaram desconfortáveis. É como um parafuso que você gira de forma errada várias vezes. No começo, parece que está tudo bem, mas, com o tempo, ele vai espanando, perdendo a firmeza, até o momento em que não serve mais. Com o corpo acontece a mesma coisa. Se a rotação é feita sem cuidado, o desgaste chega. Por isso, toda vez que você precisar se virar para pegar algo do chão, de uma prateleira ou do banco do carro, lembre-se de um princípio muito simples, mas poderoso. Alinhar o corpo antes de se mover. Primeiro, observe onde estão seus pés. Eles devem estar firmes no chão, alinhados. Depois, ajuste os quadris e os ombros, de forma que o movimento aconteça com o corpo inteiro, e não apenas com uma torção isolada na coluna ou no joelho. Se for necessário, dê 1 ou 2 passos para reposicionar o corpo, ao invés de forçar a rotação no lugar. Pode parecer um detalhe pequeno, mas esse cuidado protege as articulações, evita dores futuras e mantém seu corpo mais firme e confiante nos movimentos. Lembre-se, o seu corpo é como uma máquina delicada. Quando as peças estão bem alinhadas, tudo funciona melhor. E, com calma, paciência e, claro, com a ajuda de Deus, você pode continuar se movimentando com segurança mesmo depois dos 60. O importante é sempre respeitar seus limites, mas também não se entregar ao medo ou à rigidez. Cada ajuste que você faz hoje é um investimento na sua liberdade de movimento para o futuro. É natural que, depois dos 60, ao sentir uma dor no joelho, no quadril ou em outra parte do corpo, a primeira reação seja parar, evitar o movimento, ficar quieto, achando que assim está se protegendo. E, de certa forma, esse pensamento faz sentido. Afinal, ninguém quer forçar o corpo quando já está com dor ou se sentindo frágil. Mas o que muitas pessoas não percebem é que esse medo silencioso, esse receio de se movimentar,
Aos poucos, vai criando outro problema. Quando você deixa de se mexer por medo, o corpo começa a perder ainda mais força, os músculos enfraquecem, as articulações ficam mais rígidas, e o que era apenas um incômodo pequeno, com o tempo, se transforma em limitações maiores. Essa rigidez não chega de uma vez. Ela vai se instalando devagar, quase sem você notar. Primeiro, você evita agachar. Depois, evita subir um degrau. Em seguida, já não quer mais caminhar distâncias maiores. Quando percebe, tarefas simples do dia a dia começam a parecer impossíveis. Por trás desse comportamento, existe uma emoção muito comum e compreensível: o medo. Medo de sentir mais dor. Medo de piorar a situação. Medo de cair. E eu quero que você saiba que esse medo é real, é válido. Você não precisa sentir vergonha por ter esse sentimento. Mas o que você precisa lembrar é que existe um caminho seguro entre o medo e a rigidez. Um caminho onde o movimento é suave, consciente, adaptado ao seu corpo e que pode, sim, ajudar você a recuperar confiança e liberdade. Existe um pequeno hábito, simples e muito seguro, que pode ajudar a destravar os joelhos e trazer mais mobilidade. Apenas 2 minutinhos por dia já fazem diferença. Imagine-se sentado, com os pés bem apoiados no chão. Agora, sem levantar do lugar, apenas estique e dobre levemente uma perna de cada vez, sentindo o joelho se movimentar. Sem forçar, sem pressa. Faça isso de forma suave, respeitando seus limites. Esse simples gesto ativa a circulação, aquece as articulações. Aos poucos, vai liberando aquela rigidez que o medo criou. Não importa se, no começo, você só consegue mexer um pouco. O importante é começar, é dar ao corpo a chance de se lembrar que ele ainda pode se movimentar. Conheci uma senhora que passou quase 6 meses sem sair de casa, sem caminhar, com medo da dor. Mas, depois que começou com esse pequeno exercício diário, aos poucos, foi ganhando confiança. Hoje, ela já consegue caminhar na feira, fazer suas compras, encontrar os amigos, tudo porque decidiu, com calma e com constância, dar esse primeiro passo. Com o corpo, é assim. O medo pode te parar, mas o movimento, feito com cuidado e amor, pode te libertar. E, com a ajuda de Deus, cada dia pode ser um novo começo para os seus joelhos, para o seu corpo e para a sua vida. Muita gente acredita que, depois dos 60, as dores nos joelhos, o desequilíbrio ou a dificuldade de caminhar são consequências naturais da idade, como se fosse algo inevitável. Mas o que poucos sabem é que, muitas vezes, o problema não está diretamente nos joelhos, e sim na falta de força dos músculos que deveriam proteger e sustentar as articulações. Com o passar do tempo, se a gente não cuida do corpo, a musculatura vai enfraquecendo devagar. E o curioso é que, de fora, você pode até achar que está tudo no lugar, mas por dentro, os músculos já não estão fazendo o trabalho deles direito. Por isso, quando você tenta caminhar, levantar ou subir um degrau, o corpo não responde como antes. A perna parece bamba, os joelhos reclamam e a sensação de insegurança aumenta. É o que chamamos de força fantasma. Aquela força que parece que está lá, mas, na prática, já desapareceu. E o pior é que, quando essa musculatura de suporte não está ativa, todo o peso e o impacto das atividades diárias vão direto para as articulações. Um dos erros mais comuns, e que muita gente comete sem saber, é fortalecer apenas a parte da frente da coxa, esquecendo de trabalhar os glúteos e as panturrilhas. Só que esses músculos, que ficam atrás e embaixo, são fundamentais para dar estabilidade ao corpo. Imagine um elástico frouxo que deveria manter uma estrutura firme, mas que, com o tempo, perdeu a tensão. Assim acontece com o seu corpo quando os músculos de suporte enfraquecem. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para recuperar essa força, mesmo com limitações, mesmo que você já tenha prótese, artrose ou sinta dor. Existem movimentos simples, suaves, adaptados, que ajudam a reativar essa musculatura. Você pode começar, por exemplo, com elevação de calcanhares. Fique em pé, com as mãos apoiadas na parede, em uma cadeira ou onde se sentir seguro. Eleve os calcanhares devagar, sentindo os músculos da panturrilha trabalhando. Não precisa subir muito, nem rápido. Faça no seu ritmo. Depois, se conseguir, ative os glúteos apertando levemente a musculatura enquanto sobe. Esse pequeno gesto, feito todos os dias, fortalece as pernas, melhora o equilíbrio e tira o peso que hoje está todo nos joelhos. Lembre-se, não importa a idade que você tenha, o seu corpo ainda pode fortalecer-se com segurança. Com constância, paciência e a ajuda de Deus, você pode recuperar parte da estabilidade que acha que perdeu. O segredo está em respeitar seus limites, fazer os movimentos certos e acreditar, dia após dia,
que ainda é possível conquistar mais firmeza e mais confiança para caminhar sem medo. Pouca gente presta atenção nisso, mas o que você coloca nos pés todos os dias pode ser um dos maiores inimigos invisíveis dos seus joelhos. E o pior é que, quanto mais idade temos, mais o corpo sente o impacto de escolhas tão simples quanto o calçado que usamos. Muitas pessoas, buscando conforto dentro de casa, optam por chinelos, sandálias moles ou sapatos que parecem macios demais. No começo, dá aquela sensação de alívio, mas, por trás disso, esses calçados estão tirando o equilíbrio, a firmeza e jogando todo o peso direto nos joelhos. Quando o pé não está bem apoiado, quando o calçado não oferece estabilidade, o corpo inteiro se desorganiza. A postura muda, o jeito de caminhar fica inseguro. Sem perceber, você começa a sobrecarregar as articulações. É por isso que, muitas vezes, mesmo sem fazer esforço, você sente dor ao andar, insegurança ao ficar em pé ou desequilíbrio em movimento simples. E tudo isso pode começar lá embaixo, nos pés. Existe um teste muito fácil que revela isso. Fique em pé com os calçados que costuma usar em casa ou na rua. Feche os olhos por alguns segundos e preste atenção. Você sente que o corpo balança, que falta firmeza, que o pé não está bem apoiado. Se sim, é um sinal claro de que o calçado que está usando pode estar sabotando sua segurança. A escolha do sapato, principalmente depois dos 60, deve ser feita com carinho e atenção. Procure calçados que tenham bom apoio para o calcanhar, que sejam firmes na sola e que ofereçam estabilidade ao caminhar. Evite aqueles modelos que deslizam fácil, que escorregam ou que deixam o pé solto. Lembre-se de que cada passo é importante para manter sua confiança e sua liberdade. E com o sapato certo, você protege não só os pés, mas todo o corpo. O calçado pode parecer apenas um detalhe, mas, na prática, ele é a base sobre a qual você constrói sua segurança para caminhar, para se movimentar e para seguir em frente. E, com a ajuda de Deus, cada escolha certa que você faz, desde o sapato até o movimento, é um passo a mais para ter menos dor, mais estabilidade e mais qualidade de vida. Quando a dor no joelho aparece, é fácil culpar a articulação. A gente pensa logo, meu joelho está ruim, meu joelho não aguenta mais, meu joelho está acabando com a minha mobilidade. E assim, sem perceber, transformamos o joelho em um vilão. Mas a verdade é outra. O joelho não é o culpado. Ele é a vítima. Ele sofre as consequências de tudo o que acontece ao redor. Da falta de força nos músculos, da escolha errada dos calçados, dos movimentos mal feitos, do medo de se movimentar, da rigidez que se instala com o tempo. O joelho não tem culpa. Ele apenas avisa. A dor, por mais incômoda que seja, é um sinal de alerta. Um pedido de ajuda do seu corpo. Ela não está dizendo que acabou, que não tem mais solução. Ela está dizendo que é hora de olhar com mais carinho, com mais atenção para o jeito como você se movimenta, como cuida dos músculos, dos pés, do equilíbrio. Quando você muda a forma de enxergar a dor, tudo começa a mudar. Por quê? Ao invés de se sentir derrotado, você passa a se sentir responsável, capaz de fazer algo, mesmo que seja um pequeno passo por dia. Os joelhos são, no corpo, uma das articulações mais importantes para o nosso equilíbrio e para a nossa liberdade. Eles também carregam um simbolismo bonito que muitas vezes esquecemos. Os joelhos representam humildade e flexibilidade. São eles que nos permitem nos ajoelhar, nos aproximar do chão, demonstrar respeito, agradecer, nos adaptar às situações da vida. Por isso, cuidar dos joelhos não é apenas uma questão física. É também um gesto de amor próprio, de aceitação do tempo, de respeito pelo corpo que Deus nos deu. É entender que, mesmo com limitações, mesmo com dor, ainda é possível, com paciência e constância, fortalecer, proteger e recuperar movimentos que pareciam perdidos. Então, antes de culpar os seus joelhos, escute o que eles estão dizendo. Cuide deles com carinho. E lembre-se, com a ajuda de Deus, com movimentos certos e com o coração aberto para aprender, é possível caminhar com menos dor, mais confiança e mais gratidão pela vida, mesmo depois dos 60. Clique no vídeo que estão recomendando agora.